paz do Senhor, irmãos. Aqui é a irmã Raquel da Paz e nós vamos fazer essa série de estudos, Casais da Bíblia, e que os irmãos sejam edificados, amém? Então nós vamos começar pelo primeiro casal que o Senhor criou, que é Adão e Eva. Então vamos para o livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18, do 18 ao 25, amém? Gênesis, capítulo 2, versículo do 18 ao 25. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhes chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs o nome a todo gado, todas as aves dos céus e todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjutora, que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Amém? Então, essa é a história do primeiro casal da Bíblia. Nós vemos que o homem foi criado do pó da terra, ele foi o primeiro, e o Senhor entregou a responsabilidade do jardim do Éden para ele tomar conta, de tudo. O Senhor trouxe os animais para ele nomear, e o Senhor, quando colocou o homem no jardim, o Senhor já deu um aviso muito importante ali, aqui no capítulo 2, versículo 16, diz: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, o Senhor já foi dando essa advertência, mas ele podia passear livremente pelo jardim. Uma coisa que ele não podia fazer, que não era para tocar na árvore, para comer do fruto daquela árvore. Então, quando Adão colocou os nomes nos animais, nos casais de animais, ele percebeu que ele também poderia ter alguém ao lado dele, Eu acredito que ele ficou observando. E aqui no versículo 20, na parte B, fala, mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele, junto com ele. Acredito que ele ficou observando, Poxa, os animais têm seus pares aqui e eu estou só. Não sei, qual foi o pensamento de Adão. Mas o Senhor, ele sempre provê tudo para o homem, para a mulher que teme a ele. Então, eu acredito que o Senhor percebeu que Adão ficou um pouco triste, porque ele começou a reparar que os animais tinham o seu par e ele não. Então, o Senhor fez cair um sono pesado, e enquanto ele dormia, o Senhor fez a cirurgia, retirando uma das suas costelas e colocou carne no lugar, A partir da costela de Adão, o Senhor criou a mulher e ele ficou feliz. Ele até falou aqui no 23: esta é agora ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Então ele se alegrou quando ele viu a sua esposa,
alguém para ele chamar de seu, de sua, né? Alguém não para tomar posse, né? Porque o casamento não é um tomando posse do outro, é meu, vai para onde eu quero, faz o que eu quero. Não, não é isso. Mas alguém, um companheiro, uma companheira para estar ali do seu lado, né? Adão tinha ali a sua companheira para conversar, né? Alguém do seu lado. E acredito que o Senhor, né, também eu sempre conversava com eles na virada do dia. O Senhor conversava com os dois, eles tinham aquela comunhão, né? Eles eram tão ingênuos assim, né? Eles eram na questão de pudor, que eles não se importavam, eles estavam nus, né? Os dois nus, mas eles não se importavam, para eles estava tudo bem, justamente porque eles não tinham conhecimento do bem e do mal, eles não tinham essa ciência ainda, né? Que é o conhecimento. Então, os dois tinham o conhecimento de que não podia tocar naquela árvore, né? Então, os dois viviam livremente ali no jardim. E nós sabemos, né, que a serpente foi atrás da Eva. E sempre nós observamos, irmãos, no casal de crentes, eu vou falar dos crentes, né? No casal de crentes sempre tem o que buscar mais, sempre tem o que se preocupa mais, sempre tem um que se esforça mais, não é verdade? Então não é porque no caso você acha que está mais forte espiritualmente, ajude o seu esposo, a sua esposa, porque aqui o lado mais fraco foi a Eva. Ela caiu na lábia, né, da serpente. Não é porque ela caiu na lábia da serpente que Adão abandonou ela. Em nenhum momento nós vemos que Adão decidiu, né, mandar ele embora. Não. Ele foi com ela até o fim. Eles foram expulsos dos jardins. E do jardim, né, ele poderia reclamar com Deus. Não, Senhor. Ela tem que ser expulsa sozinha. Porque como eu cheguei aqui primeiro, então eu fui enganado por ela, né? Não. Os dois assumiram a responsabilidade, a culpa sozinhos, né? O Senhor deu uma advertência e eles foram expulsos do jardim. Então o Senhor orientou como eles deveriam fazer ali fora do jardim. Adão tinha que trabalhar para comer do suor do seu rosto. Ela ia ter dores de parto a mais, né? E ia acrescentar as dores de parto dela. Como diz aqui no capítulo 3, né? Versículo 16. Multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás teus filhos, né? Então, assim, mesmo diante de tudo isso, nós vemos que os dois estavam sempre juntos, né? E eles tiveram, né, uma família, Caim, Abel e Sete, né, 3 filhos, mas os 2 filhos, né, que vieram antes de Sete, e eu acredito que em todo tempo os 2 tinham ali a responsabilidade de ensinar os seus filhos a respeito da adoração ao Senhor, né? Eles devem ter contado tudo que aconteceu com eles, que eles tinham que tomar cuidado e para não pecar contra Deus. E eles ensinaram os seus filhos a oferecer a consagrar algo ao Senhor, né? No caso, cada um iria tirar o seu dízimo ali, por exemplo, do trabalho das suas mãos, né? Um era pastor de ovelhas, o outro ele era lavrador, trabalhava em roça, né? Então, os pais ensinaram os seus filhos na questão de adoração ao Senhor, de levar uma oferta ao Senhor. Então, em todo o tempo, irmãos, nós vemos que Adão nunca que abandonou a sua esposa, e nem a Eva, né? Ela não se sentiu humilhada, envergonhada a ponto de ir embora de casa por ter feito isso. Porque imagina, um dia você está morando num jardim, de repente no outro dia você está num lugar de dificuldade, né? Por conta do seu erro, do seu pecado. Muitas vezes a pessoa peca contra Deus, ela não quer mais ir para a igreja com vergonha. Então, a esposa precisa ter um olhar espiritual,
né? Porque o inimigo, ele fica buscando brecha em todo o tempo para separar, né? Para colocar contenda, né? Às vezes o esposo fala uma coisa, a esposa não entende, ou então compreende de uma outra forma, às vezes tem uma outra visão. Então tudo isso o inimigo pode trabalhar para poder prejudicar o casal. Então em todo tempo nós temos que andar em vigilância, orar em todo tempo, fazer propósito de oração em favor do nosso casamento, para que o inimigo não venha encontrar legalidade. E mesmo que ele encontre, que a gente venha reconhecer que nós abrimos a brecha, né? Não espere o seu esposo, a sua esposa se consertar para você poder se consertar também. Mesmo porque a salvação é individual. A salvação, eles receberam aqui a recompensa de forma individual. Adão recebeu a sua recompensa, né? Eva recebeu a sua recompensa por ter pecado contra Deus. Mas mesmo assim os dois permaneceram juntos. Eles respeitaram essa questão de ser uma só carne, né? Hoje em dia tem casal que briga por qualquer coisa, aí um vai para casa da mãe, o outro fica sozinho em casa, aí ou então vai dormir na sala, o outro dorme no quarto. Irmãos, o inimigo se aproveita muito disso. Ainda mais que agora tem celular, meu Deus do céu, tem casal que vive brigando por causa do celular. Um vive no celular o tempo todo, não dá atenção para a esposa, não dá atenção para os filhos, para o esposo, né? A esposa não vigia, às vezes o marido não vigia, vive no celular. Então, irmãos, nós temos que vigiar, tomar muito cuidado, porque por nossas ações virá as consequências. Então, tome cuidado. Nós aprendemos uma lição hoje, né? Mesmo com toda a dificuldade que eles passaram, Adão e Eva, eles estavam juntos, né? Eles estavam juntos, foram expulsos do paraíso, eles encontraram dificuldade para viver, né? Tinha que plantar, tinha que viver do suor da terra, ela tinha filhos com dores, né? Tinha o período da mulher, né? Que até os dias de hoje toda mulher sofre, né? Quando chega aquele período de todo mês ali, né? Então eles estavam juntos mesmo com tudo isso. Eles não acusaram um ao outro, mesmo porque o Senhor repreendeu eles duramente. Os dois receberam, né, a recompensa, cada um individual, mas os dois receberam a recompensa juntos. Então, mesmo com tudo isso, eles permaneceram juntos. Eles não foi cada um pro seu lado, né? Ele não ficou irado a ponto de querer matar sua própria esposa, não. A gente vê aqui que eles não se dirigem um ao outro de forma ríspida e ignorante, não. Mesmo depois de tudo isso. Nós vemos que até depois da morte do filho Abel, né, Caim foi embora de casa, então eles acabaram perdendo 2 filhos no caso, né? Os 2 filhos foram embora de casa. Um morreu, foi morto na verdade. Um foi morto, o outro foi embora de casa, né? Se rebelou, foi embora de casa. Mas eles estavam juntos ali, o casal. E o fruto dessa união gerou mais um filho, chamado Sete. E esse fruto foi fruto de bênção. Aqui nós vemos no capítulo 4, versículo 25, diz assim: tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho e chamou seu nome Sete. Porque, disse ela, Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete mesmo também nasceu um filho e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Então nós vemos aqui que os 2 filhos, né, Caim e Abel, eles conheciam ao Senhor. No capítulo 4, versículo 8, nós vemos que o diálogo entre o Senhor
E Caim é terrível, irmãos. Caim endureceu o coração mesmo para o Senhor, com o próprio Deus. Imagina com os pais. Então, nós vemos que quando Sete nasceu, mudou tudo, porque começou a invocar o nome do Senhor, né? E nós vemos que na genealogia de Sete nasceu Enoque, né? Aqui no capítulo 5, versículo 21. E como é de uma família que começou a invocar o nome do Senhor, o próprio Enoque andava com Deus. Ele era um homem muito espiritual, a ponto do Senhor o arrebatar. E ainda na genealogia de Sete também tem Lameque. Lameque foi o pai de Noé. E Lameque profetizou, né? Porque a terra vivia numa agonia, irmãos, né? Numa violência muito grande. Tudo era motivo de morte. Qualquer coisa que acontecia, um matava o outro. Era assim, né? E quando Noé nasceu, Lameque, o pai de Noé, profetizou: este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Então a terra estava amaldiçoada. Então nós sabemos que Noé, o Senhor o chamou, né, para construir a arca. Então, na genealogia de Sete, nós vemos que foi diferente, porque os filhos que Caim gerou, nós vemos que foi para onde eles foram formar a construir a Torre de Babel, né? Tudo ao contrário à palavra de Deus. Então, assim, irmãos, você que é casado, você que conhece um casal que vive em pé de guerra, ore por eles. Você que é casado, mesmo que sua esposa seja fraca espiritual, lute você, né? Se levante você, ore ao Senhor, o Senhor vai ajudar, o Senhor dá força, né? Se você não tem sabedoria, peça ao Senhor. Não fique achando que você faz tudo sozinha, só você, não, né? Entenda o lado do seu esposo, o lado da sua esposa também, se coloque no lugar dele. Tenha visão espiritual dentro da sua casa. Amém? Então, nós vemos aqui as fraquezas de Eva, né? Ela permitiu que a sua satisfação fosse mimada por Satanás, né? Porque ela ficou tentada por aquele fruto, né? Ela agiu de forma impulsiva, não consultou a Deus e nem ao seu marido, né? Ela não consultou, ele já foi dando ouvidos. Olha aí o erro que muitas vezes as esposas, os maridos, não consulta a Deus, não consulta a esposa, quer comprar alguma coisa, quer trocar o carro, por exemplo, quer fazer alguma coisa, né? Não quer consultar a esposa, acha que faz tudo sozinho, não quer consultar o marido. O dinheiro é meu, quem manda sou eu que trabalho. E não é assim, irmãos, não é assim. Além do cabeça, as esposas, além do cabeça, nós temos o cabeça mesmo, que é Cristo. Amém? Eva não apenas pecou, mas também partilhou do seu pecado com Adão. E quando ela foi confrontada, ela já foi culpando. É mais fácil a gente culpar alguém, né? A culpa é dele, que ele não ora, também ele não me ajuda. Ela não me ajuda, ele não me ajuda. É muito fácil, mas e nós? Então, a partir de hoje, nós vamos olhar, pedir para o Senhor revelar os nossos defeitos para a gente se corrigir. Antes da gente apontar o dedo para o marido ou para a esposa, vamos olhar para nós, que a gente também é falho, só que a gente não quer reconhecer, não é verdade? Amém? Então os irmãos ficam com essa palavra. Esse foi o primeiro casal, né? De forma bem resumida. Claro que tem mais coisas, né? Mas é apenas para a gente dar uma avaliada na nossa vida conjugal e que Deus venha abençoar cada um de vocês. Deus abençoe. A noite está linda, alegre a sorrir, ao lado daquele que a fará feliz, com um olhar
está luz.